Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, o espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense, recebendo aqui em nosso estúdio o vereador Marquinhos Souza, do PP. Vereador, eu queria agradecê-lo pela presença. Eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos. Muito obrigado. Vereador, eu gostaria de começar conversando na condição sua de líder do governo aqui na Câmara de Bauru, falar desse realinhamento de preço solicitado pela Endurbe para que ela possa dar continuidade ao trabalho de coleta de lixo domiciliar, né? Segundo alguns colegas apontaram na tribuna durante o pronunciamento na sessão dessa semana, o custo desse serviço já não seria o mais baixo do mercado. Você comentou em resposta a esses pronunciamentos que mesmo com esse realinhamento sendo concedido, a Endurbe continuaria operando no vermelho. Por que esse custo alto, entre aspas, aí, segundo esses apontamentos, e qual é a saída? Bom, na verdade, o ideal seria a gente estar já falando de Bauru ter a sua tão sonhada usina de lixo, né? Isso aí está em estudo. Bauru foi uma das 5 cidades escolhidas no país para servir de exemplo para as outras cidades, então tem recursos sendo disponibilizados pela Caixa através de um grande estudo para que a gente identifique qual a melhor destinação final dos resíduos sólidos, né? O ideal seria, na verdade já estou te respondendo qual seria a saída, né? Porém, é um estudo muito complexo, ele é um estudo que deve ser bastante aprofundado e é um estudo de 18 meses. Eu acredito que nós estamos aí, ainda vai mais um ano para esse estudo ser apresentado, para depois sim a gente dar início a construção de uma tão sonhada usina de lixo, né? Fazer como os países europeus aí que dão exemplo para o mundo com a sua destinação final dos resíduos sólidos. Até lá, nós temos que ser realistas. Infelizmente, o modelo que nós temos é esse modelo de fazer a coleta. Nós temos uma empresa municipal que é a Endurbe, são cerca de 800 funcionários que ali trabalham e eles fazem essa coleta e destinam para o aterro ali, né, de Piratininga, né? Então, em breve a gente espera que seja feita essa destinação da melhor maneira possível. Até lá nós temos que ir tocando com aquilo que nós temos, né? Sobre o apontamento de alguns colegas a respeito dos valores desse realinhamento, deixar bem claro que a Endurbe faz a solicitação do realinhamento, o jurídico avalia e a prefeitura fala sim ou não, né? Ainda não se foi batido o martelo, né? Então, alguns colegas têm valores de cotação do início do ano, né? Ocorre que a Endurbe, segundo o presidente, o Eclerc, nós falamos com ele durante a sessão, ele deixou bem claro que agora em junho foi feita uma tomada de preços, né? Até para que tivesse essa ideia de quanto hoje realmente está valendo esse valor no mercado e o valor de realinhamento que eles pedem ficaria ainda abaixo desses valores apresentados recentemente, né? Então, é por conta disso, deixando bem claro que se não der o realinhamento e chegar no final do ano no vermelho, a prefeitura tem que fazer de qualquer maneira o aporte para fechar as contas da Endurbe, né? Talvez seja isso que o presidente queira evitar. Não adianta trabalhar no vermelho o ano todo, somente para falar aí que está economizando para os cofres públicos e chegar no final do ano o prefeito tem que fazer o aporte para fechar as contas da Endurbe. Então, ele está fazendo essa solicitação justamente por conta dos valores de mercado e os custos que têm aumentado também. Você comentou especificamente sobre esse estudo que vem sendo realizado pela Caixa Federal, né? Estudando novos modelos para a gestão do lixo em Bauru e essa questão da coleta também. Existe uma visão, um apontamento, isso já foi até comentado conosco aqui na TV Câmara pelo secretário do Meio Ambiente, o Sidney Rodrigues, que é a possibilidade de as cooperativas fazerem a coleta especificamente do lixo reciclável. Isso é viável, na sua opinião? O que é que a Endurbe fala sobre isso? Ficaria mais baixo o custo também nesse caso? Olha, eu acho que falta pernas
para que nós tenhamos uma coleta seletiva na cidade, né? Falta talvez um planejamento melhor. Eu fiz a sugestão, inclusive, que o fato de você ter que colocar o lixo orgânico num dia da semana e o lixo reciclável num outro dia da semana, já é algo que atrapalha, entendeu? O correto, na minha concepção, você tem 2 sacos com cores diferentes, né? Aonde você teria ali o saco preto para o lixo orgânico, o saco azul para o reciclável, e são 3 dias por semana, você tem que se preocupar nesses 3 dias da semana colocar esse material para fora, né? Então você veja bem, existe casos que a pessoa acaba esquecendo de colocar o lixo orgânico porque se perde na correria do dia a dia e acumula dentro de casa, tem um problema. Imagina você ficar, olha, hoje é orgânico, amanhã é o reciclável. Então eu acho que falta perna para o município para fazer essa coleta junto. No mesmo dia que faz a coleta orgânica, fazer a coleta seletiva também, eu acho que facilitaria muito, muito, né? Então, falta realmente, e eu acredito que isso deverá ser resolvido definitivamente quando for montada a usina, porque eu nem sei como vai ficar a situação desses catadores, porque a usina você leva 100% para lá, você leva tudo para lá, e lá acaba sendo feito a reciclagem. Talvez todas essas pessoas que nós temos hoje trabalhando nessas cooperativas, de repente lá na frente serão os futuros funcionários dessa grande usina que deve vir para a nossa cidade. Até lá vai se fazendo conforme pode aí e vai se selecionando o máximo que o município pode, mas ainda está muito baixo, com certeza. Bom, falando sobre transporte coletivo, dentro de alguns dias nós entram em vigor, né, os novos valores das tarifas de ônibus, que passam a custar R$ 4,20. Esse aumento também vem sendo julgado como improcedente por alguns colegas, porque supostamente os valores utilizados para justificar esse aumento não condizem com os números reais. A partir dessa cobrança, qual é a chance de revisão desses valores, na sua opinião? Olha, é sempre muito polêmico. Toda vez que se discute o aumento de tarifa, realmente é complexo, porque a conta utilizada para se fazer essa cobrança é uma conta bastante complicada, né? O que acontece? A gente vem percebendo que tem aí um desgaste, tem um custo mais caro, tanto da questão da manutenção desses ônibus, o custo do pneu que roda, o custo do combustível, o custo do funcionário, mas principalmente a diminuição do número de usuários do transporte coletivo. Então, como é feita a conta? Eles somam quanto custa todo o sistema e divide pelo número de usuários. Se nós estamos tendo uma queda no número dos usuários, automaticamente esse valor da tarifa acaba subindo, né? Então, e nós temos um outro problema. Hoje, a prefeitura, ela acaba fazendo um aporte aí, dá uma contrapartida em torno de 6 milhões de reais para que seja feito esse transporte com um valor menor, diferente de Rio Preto, por exemplo, se eu não me engano, são 16 milhões que a prefeitura faz o aporte para que a passagem acabe ficando mais em conta. Então, a gente tem falado com o prefeito, ele tem achado algumas alternativas, ele chegou a estudar, inclusive, a possibilidade de pagar pelo transporte das pessoas com deficiência, tirando isso do sistema também para tentar abaixar, mas isso tudo esbarra em questão orçamentária, né? Nós estamos vendo aí a dificuldade que a prefeitura está tendo, o prefeito que recentemente pediu para que fosse cortado todas as horas extras, ou pelo menos 50%, 30%, 40%, 50%, depende do caso, e acaba esbarrando nesta questão orçamentária. O prefeito, obviamente, gostaria muito de poder dar um subsídio maior para essas empresas para que abaixassem o valor. Mas se não tem os recursos no cofre, Lidiane, fica bastante difícil. Mas, obviamente, o prefeito está sempre aberto para o diálogo. Levei, inclusive, alguns documentos de questionamento para ele, e ele pediu que esses documentos fossem emitidos de uma maneira oficial para que ele pudesse responder ponto a ponto de cada crítica que foi feita nesse documento, que foi encaminhado pelo colega Meira dessa casa, que vem debatendo esse assunto, e ele gostaria que esse documento chegasse na prefeitura oficialmente para que ele pudesse então responder. O diálogo existe, mas infelizmente a gente acaba aí vendo essa questão
do orçamento da prefeitura, dificultando você fazer um aporte maior e diminuindo o valor desse bilhete, né? E a gente aproveita e fala também, né? Eu acho que as empresas também têm que investir. Tem que colocar ônibus com ar-condicionado, você tem que dar um pouco mais de comodidade para a população, porque se você não faz o investimento também na sua frota, automaticamente você vai ter um esvaziamento e automaticamente acaba aumentando aí o valor deste bilhete, né? Então, a gente já falei isso na tribuna e reforço aqui a necessidade nessas próximas licitações, pensar numa frota mais moderna, uma frota nova, uma frota com ar-condicionado, para que nós não tenhamos essa fuga aí dos munícipes do transporte coletivo. Marquinhos, um terceiro assunto que eu gostaria de comentar com você ainda na condição de líder do governo, de porta-voz da prefeitura aqui na Câmara, envolve a denúncia, né, de supostas irregularidades trabalhistas que estariam sendo cometidas pela empresa terceirizada, contratada pela prefeitura, para garantir os serviços de captação nos imóveis que estão vazios. Lembrando que a empresa também pediu o reajuste recentemente para dar continuidade ao trabalho aqui na cidade. Há algum risco de que a prefeitura seja responsabilizada caso essa denúncia seja procedente? Olha, a partir do momento que eu entendo que a partir do momento que você faz a contratação por meio de licitação, né, e a empresa vem e ganha essa licitação, que foi o caso desta empresa, a responsabilidade tem que ser inteiramente da empresa terceirizada, porque você já imaginou se, por exemplo, a Com Engenharia que está construindo a ET hoje, ela simplesmente sai do mercado, deixa todo mundo sem pagar, e aí a prefeitura ou o DAI tem que assumir e assim por diante em todas as obras. Então é uma questão jurídica que deve ser muito bem avaliada. A gente sabe como é que funciona as questões trabalhistas nos casos da responsabilidade na verdade, de corresponsabilidade, aonde aquele contratante pode também responder, mas eu acredito no bom senso da justiça e a prefeitura não ter que pagar essas contas trabalhistas. E a respeito do realinhamento, Lidiane, isso é muito triste, porque a gente vê vários casos na nossa cidade e em outras cidades também, onde se tem uma licitação e aí a empresa, para pegar aquele trabalho, ela joga o preço lá embaixo, né? A lei, a 8666, acaba limitando muito as prefeituras municipais, né, principalmente, que isso é dentro da nossa realidade, de você colocar algumas cláusulas ali naquele contrato, no edital de licitação, para que você possa ter empresas que já têm um histórico, empresas que têm ali um caixa para você provar que você tem condição de fazer aquele serviço. Muitas vezes a prefeitura até tenta colocar algumas cláusulas para que se não aconteça isso, mas infelizmente esbarra no Tribunal de Contas. Sempre acontece no Tribunal de Contas fazer um apontamento: olha, você está direcionando para um, você está direcionando para outro, você não pode colocar tais cláusulas nesse edital de licitação, e aí a gente acaba se esbarrando nessas empresas picaretas, né, com todo respeito aí, mas picaretas eu chamaria, que vêm fazer serviço na nossa cidade e acaba não honrando com aquilo que se comprometeu a fazer. Vereador, agora espaço para a prestação de contas do seu gabinete. Eu gostaria de falar de duas novidades aí que são benfeitorias para a cidade, né? O anúncio de uma verba, a liberação de uma verba por meio de emenda parlamentar indicada pelo deputado Capitão Augusto, de R$500 mil para recap do Nobuge, bairro Nobuge, e também para a implantação de iluminação de LED na Avenida Marcos de Paula Rafael, no Meiridota? Exatamente. Nós temos uma atuação na cidade toda, obviamente. Nós temos o nosso gabinete aqui, a gente atende os munícipes de toda a cidade, mas a gente tem um trabalho forte realizado naquela região, né? Então, aquela região da Zona Leste, a gente aproveita para agradecer, deixar registrado o nosso agradecimento do carinho que o prefeito tem tido para aquela região, né? Nós recebemos recentemente lá o recapeamento da Avenida Rosa Malandrino, Mondelli,
o recapeamento da Avenida Dr. Marcos de Paula Rafael, e à época o prefeito acabou prometendo tanto para mim quanto para o vereador Cabelo que iria trabalhar para ter iluminação de LED. Agora a gente dá essa notícia de que deve ser a primeira avenida com iluminação de LED de Bauru. Aquela região recebeu também, está recebendo agora a construção de uma creche, o semáforo ali num cruzamento perigoso na Alberto Paulovic, com a José Ambrósio, aonde tinha muitos acidentes, além do asfalto que foi colocado também, um recap asfalto ali na Rua Bertoldo do Carmo, que acabou fazendo a ligação, né, de toda a Avenida Marcos Paulo Rafael com a Quinta da Bela Olinda e atravessando o portal indo até a Vila São Paulo. Enfim, são várias obras e várias coisas que a gente tem recebido. A gente fica feliz agora também de receber essa informação que o deputado Capitão Augusto encaminha um recurso de R$500 mil para o recap do Nobuge, que é um bairro que precisa muito, não só o Nobuge ali, né? A Zona Leste, aquela região, Lidiane, ela foi, à época, foi feito um asfalto casquinha de ovo, que se chama, ou seja, é um asfaltinho muito fininho. Qualquer chuva que dá, a população ali sofre muito, né? Então, o Nobuge é um bairro que deve ser contemplado agora, mas nós temos que brigar também por outros bairros, como o Beija-Flor, que também está bastante danificado, o seu asfalto está já vencido há muito tempo. O próprio Meridota também está com várias ruas que precisam. Então, assim, a gente fica muito feliz de receber essas benfeitorias naquela região, e a gente agradece aqui o prefeito por estar olhando com carinho para aquela região. Vereador, só para a gente finalizar, não tem como não falar da CEIA, Comissão Especial de Inquérito, que vem colhendo depoimentos, enfim, trabalhando em cima da questão dos precatórios da floresta urbana e da gleba na APA da água parada também. Você sugeriu a utilização do dinheiro, né, do recurso da estação, do fundo da estação de tratamento de esgoto para a compensação ambiental do DAI. Como é que seria em trâmite? Como é que isso seria possível? Seria por meio de projeto de lei? Seria uma decisão do Executivo? E eu queria que você aproveitasse e falasse como é que estão o andamento dos trabalhos. Bom, na verdade, acho que é bastante oportuno a gente explicar e passar essa informação para a população, porque algumas pessoas elas acabam dando a notícia pela metade, né? Então, você veja bem, o fundo de tratamento de esgoto, que todos nós pagamos aqui, ele tem que ser usado especificamente para as obras de construção da estação de tratamento de esgoto, para a instalação de todos os interceptores, a construção da ET, e agora tem a questão ambiental. Então, para vocês terem uma ideia, né, o DAI terá necessariamente que adquirir 1 milhão de metros quadrados para serem preservados. Isso em contrapartida de toda a construção da ET e a instalação dos interceptores. Então, veja bem, parte dos recursos que estão no fundo deverão necessariamente ser utilizados para essa compensação ambiental, ok? Tendo em vista que o DAI, através do fundo de tratamento de esgoto, terá que fazer a compra de áreas, né? Por que não, né, através de um projeto de lei que o prefeito encaminhe para essa casa e com uma parceria do Ministério Público, deixar bem claro que o Ministério Público ele é um órgão fiscalizador, inclusive do fundo, e necessariamente precisaria estar de acordo também, né? Seria uma forma de salvação de caso no último recurso que está lá no STJ da questão do precatório da floresta urbana, que são de aproximadamente 33 milhões de reais. A ideia seria, se a gente conseguisse, junto com o Ministério Público, com um projeto na Câmara Municipal, que ao invés do DAI comprar uma mata com o fundo para compensação ambiental em qualquer outro local da cidade, por que não já fazer o pagamento dessa área, aonde necessariamente, se a gente perder o último recurso, deverá ser feito o pagamento, né? Então, são dois recursos. A pessoa fala, mas eu não quero que mexa no fundo aqui,
Se a prefeitura perder, vai sair daqui dos cofres públicos, que são recursos públicos também. O que a gente está tentando evitar é que se faça a compra apenas com um recurso, porque senão a prefeitura vai ter que pagar os 33 milhões aqui e o DAI terá que fazer a compra de áreas para compensação ambiental aqui. Então seriam 2 recursos públicos e a ideia nossa é que ficasse unificado tudo em um só, fazendo uma economia para os municípios. Isso seria feito em formato de projeto de lei, mas teria que ter a anuência do Ministério Público, necessariamente? Teria que ter a anuência porque, primeiro, é uma questão de uma área que, repito, a gente está torcendo para que ainda nós, no último instante, a gente reverta, mas a gente sabe que as chances são pequenas. É uma área que, tecnicamente, quem tem que fazer o aporte é a prefeitura. Então, nós precisaríamos de uma legislação municipal autorizando o DAI fazer o aporte através do fundo, ok? Porém, nós precisamos da anuência, vamos colocar assim, o apoio do Ministério Público, por conta que, de repente, vai ter o questionamento do valor dessa área. De repente, a promotoria fala, olha, eu não me oponho, porém, eu não acho que esse valor é o valor de mercado, como a gente está questionando, né, até agora. Então, pode ter esse apontamento. Então, necessariamente, nós precisaríamos das 2 coisas, do apoio do Ministério Público e o apoio da Câmara Municipal com o projeto de lei. Então, esse seria o trâmite e a gente, na reunião que vai acontecer agora, dessa semana ainda da CEI, a gente vai fazer a solicitação de uma agenda no Ministério Público para tratar especificamente esse assunto. A TV e a Rádio Câmara, então, acompanham os desdobramentos dessa reunião e também do andamento da Comissão Especial de Inquérito, do qual o vereador Marquinhos Souza é membro. Eu queria te agradecer pela presença, vereador. Sempre à disposição, sempre à disposição, a gente pode contar conosco, a gente vai estar sempre aqui, a gente agradece a audiência das pessoas que nos acompanham em casa e sempre finaliza colocando o nosso gabinete à disposição de todos. Obrigada mais uma vez, a gente agradece também sua sintonia, lembrando que este programa vai ao ar pela TV Câmara, pela Rádio Câmara em boletins na programação pelos 93,9 FM, e ainda fica disponível na internet na íntegra para você acessar. Procure nosso canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.